caros padres, irmãos e irmãs, hoje é um dia diferente. É o único dia no ano que a igreja não celebra a missa. Vocês podem perceber, o altar não tem toalha. Os padres, quando começaram a celebração, não beijaram o altar. Hoje não tem consagração. As palavras que Jesus disse na última ceia, apenas na sexta-feira santa, elas não são repetidas. Hoje não tem missa. Sexta-feira santa é o único dia do ano que nós não temos a missa. A celebração de hoje é dividida em 3 partes. Nós temos a primeira parte, que é a liturgia da palavra. Ouvimos um texto belíssimo de Isaías, escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, dizendo com palavras muito claras aquilo que aconteceria com Jesus. Uma profecia que com palavras inquestionáveis antecipa aquilo que aconteceria com ele. Nós temos a liturgia da palavra. A segunda parte da missa, que começará daqui a pouco, nós temos a adoração da Santa Cruz. Uma vez uma pessoa disse assim de outra religião: não entendo porque os católicos adoram a cruz. Imagine se de repente uma casa teve um acidente, uma morte, com uma faca. Você colocaria, e perguntaram para mim, você colocaria a faca em um local de destaque? Perguntaram assim. Imagine que o seu pai tenha sido assassinado com uma faca. Você colocaria a faca na sua casa como se fosse um troféu? Você colocaria a faca na sua casa em um local de destaque para você ficar se recordando daquilo? Ou aquilo lhe causaria dor, lhe causaria trauma e você se afastaria de todas as imagens, de tudo aquilo que pudesse recordar a faca? A pessoa perguntou para mim, querendo dizer assim: nós católicos não devemos adorar e nem ter o Cristo crucificado, porque isso mostra a dor de Jesus. Quando nós olhamos a cruz, nós não olhamos apenas a dor, nós olhamos o gesto pleno do amor divino. Quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos apenas onde Jesus foi morto, nós olhamos e vemos onde a humanidade foi salva. Existe uma canção que diz de forma muito bela: não existe amor maior. Então na cruz, a cruz para nós não é sinal de derrota, a cruz para nós não é sinal de perdição, mesmo sendo sinal de dor, a cruz é sinal de salvação. Olhando a cruz, nós estamos beijando, adorando o amor, nós estamos reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós. Liturgia da palavra, a adoração da Santa Cruz. E por fim, a terceira parte da celebração, nós teremos a Sagrada Comunhão. Padre, se hoje nós não temos missa, como que nós temos a comunhão? Na missa de ontem, a instituição da Eucaristia, Quinta-feira Santa, também do mandamento do amor e da instituição do sacerdócio, foram consagradas muitas hóstias, muitas partículas. Então nós temos uma âmbula enorme, que hoje, através desta âmbula, daquela comunhão que foi entregue ontem, que foi consagrada ontem, nós vamos receber a Eucaristia no dia de hoje. Hoje não se consagra a Eucaristia que nós vamos receber, ela foi consagrada, ela vem da celebração de ontem. O dia de hoje é especial. Quando nós olhamos a cruz, quando nós pensamos nesta celebração, as palavras da segunda leitura tocam profundamente na nossa alma. A segunda leitura diz assim: nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém para interceder por nós no céu. E este sumo sacerdote, ele se compadeceu das nossas fraquezas. Jesus compadeceu-se das nossas fraquezas. E aqui tem a explicação, porque ele foi provado em tudo. Ele foi provado em tudo.
São Tomás de Aquino, um grande santo e doutor da igreja, ele diz que o sofrimento de Jesus na cruz foi o maior sofrimento que uma pessoa poderia ter na face da terra. Uma vez, em algum lugar do mundo, nós fomos apresentar, próximo da Sexta-feira Santa, os padres e alguns líderes da igreja, o filme A Paixão de Cristo. E aí alguns pais se revoltaram. Onde já se viu? É muita dor para o meu filhinho. É muita dor para minha filhinha. Imagine, pode dar um trauma. Imagine, depois vai precisar de psicólogo. Onde já se viu? Quando o filme foi lançado, o Papa João Paulo II foi convidado, na época era o Papa João Paulo II, ele foi convidado a ir ao cinema para assistir, foi um dos primeiros. Quando ele saiu do cinema, naturalmente os repórteres, com um microfone lá na boca dele, e a pergunta foi aquela que qualquer um de nós faríamos: o que o senhor achou? O que o senhor achou? Como que é o filme? E ele disse assim: exatamente como aconteceu. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. A Paixão de Cristo não é um cartoon. A Paixão de Cristo não é uma fantasia. Ali existe a maior humilhação e a maior dor. E São Tomás de Aquino, ele dizia assim: ali existe uma dor profunda, física e interior. Física, e aqui aqueles que são mais ligados à medicina, talvez enfermeiros ou médicos, depois pode nos dar maiores detalhes. Existem pessoas ligadas à saúde que diz que na mão e no pé são partes que nós temos os nervos. E estas partes, quando são perfuradas, não é quando é machucado com um martelo. Esses dias eu tive a mão presa na porta, doeu demais. Mas ali não, ali foi furado, ali foi pregado. Aquela dor vai tirando a respiração da pessoa. Quando uma pessoa, por exemplo, é morta com uma facada, passa alguns minutos, ela perde a vida. Agora a morte na cruz, fisicamente, ela é uma das mais cruéis, uma das mais doloridas, porque ali é devagar, ali é lento, ali é uma dor que você vai diminuindo as suas forças, ali você vai abaixando a sua capacidade de respirar. Uma dor, como a dor que Jesus passou ao ser crucificado, ser pregado na mão, ser pregado nos pés e depois ser furado ainda no lado, próximo ao coração. Fisicamente foi uma dor indescritível. Porém, a dor de Jesus não foi a dor apenas física. A dor de Jesus também foi a dor interior. E a dor de Jesus foi uma dor interior porque ali ele sofria um dos maiores sofrimentos que alguém pode ter, o sentimento ou sofrimento da ingratidão. Talvez um pai e uma mãe saiba melhor esse sentimento. Que bom se vocês que são pais não souberem. Talvez um pai e uma mãe pode saber melhor esse sofrimento do que talvez o próprio padre. Sofrimento de ingratidão. Aconteceu também em um local do mundo que tinha um jovem. O padre gastava tempo, cuidava, elogiava, dava catequese, fez de tudo para o menino ou para a menina, para aquele jovem ter uma vida tranquila, vir na igreja, se aproximar de Deus. O pai e a mãe viveram falando para a sociedade toda mal da igreja. Imagina, isso é uma ingratidão enorme, é algo que dói, que machuca. Agora imagina uma pessoa que é pai, que é mãe, que cuida do filho, cuida da filha, manda para a escola, deixa de dormir, se sacrifica, economiza. Depois talvez já ouviu uma vez do filho: você não manda em mim, eu faço o que eu quero.
você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. Hoje nós vivemos uma sociedade de uma inversão de valores muito grandes. Deus queira que Macau continue um local sério e organizado. No Brasil, alguns anos atrás, 5 anos atrás, aconteceu de um aluno entrar em uma sala de aula e bater em um professor. E esses dias eu conversando com a minha irmã e dizia, minha irmã é professora de crianças, e dizia, mas que coisa, um aluno entrar em sala de aula e bater em professor? Ela falou, ela me chama por ela falou, me chamou, não é de mano, mas ela me chamava de Dedê, é o meu apelido de criança. Ela falou, Dedê, você não viu nada. Aconteceu esses dias atrás um pai que foi na escola, entrou na sala e o pai bateu no professor, porque o professor corrigiu o filho dele. Quando eu era criança, se eu fazia algo de errado na escola, eu era corrigido na escola e apanhava em casa. Então, um dos sentimentos mais duros, talvez um professor possa saber, um pai e uma mãe, é o sofrimento de ingratidão. É isso que Jesus passou interiormente. Jesus, ele sofreu a ingratidão. A ingratidão por quê? Porque ali ele carregava os pecados de todas as pessoas. E a maioria zombava dele. A ingratidão por quê? Porque ali Jesus ele dava a vida pelos judeus principalmente. Ele veio pelos judeus. Os judeus ali estavam crucificando. Jesus gastou o seu melhor tempo. Jesus passou a maior parte do seu ministério público formando os seus apóstolos. No momento que ele mais precisou dos apóstolos, eles não estavam lá. Ele praticamente foi abandonado por aquilo ou por aqueles que ele melhor preparou. Se o padre pudesse dizer só isso na homilia que eu vou dizer agora, eu diria só isso. Então preste atenção e guarde no seu coração aquilo que você vai ouvir agora. Por que Jesus passou por tudo isso? Claro que foi para nos salvar e nos redimir. Essa é a explicação teológica. Mas por que Jesus passou por tudo isso? Para dizer a você, eu sei o que você está passando. Eu conheço a sua dor. É por isso que ele passou. Se o nosso Deus fosse um Deus que é amor, mas ficasse apenas no céu, ensinando, educando, apresentando os mandamentos, todo respeito, esse amor ele seria apenas teórico. Deus ele veio à terra, Deus ele se tornou um de nós, e não existe nada que um ser humano pudesse passar que ele não passou. Jesus ele é solidário à nossa dor, sofrendo como nós. A maior dor que alguém poderia passar fisicamente, que alguém poderia passar interiormente, ele passou. Porém tem um aspecto positivo do evangelho de hoje que consola o nosso coração. Que lindo, que lindo. No alto da cruz, quando estava praticamente sem forças, Jesus ele ainda teve coração, cabeça e voz para se preocupar com alguém que ficaria sozinha. Jesus no alto da cruz, ele pensou na mãe. Quem vai cuidar da minha mãe? Padre Siqueira, Padre Sheldon, às vezes existem pessoas protestantes, evangélicos, que dizem assim, Jesus teve outros irmãos. Pergunta, se ele teve outros irmãos, Jesus pediria para a mãe dele ficar com os outros irmãos, porque honrar pai e mãe é um mandamento da lei de Deus. Será que Jesus seria contra o próprio mandamento que o próprio Deus instituiu? Se Jesus deixou a sua mãe para o discípulo amado, a tradição da igreja chama de João, é porque ele não tinha outros irmãos, porque ele era, e porque Maria foi virgem. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E aqui o bonito do texto, o padre vai encerrar dizendo isto, o bonito do texto, o texto, Jesus não disse no texto, João,
eis aí a tua mãe. Jesus não disse isso. Jesus, no alto da cruz, ele disse ao discípulo, discípulo amado, discípulo, eis aí a sua mãe. Padre, por que Jesus não disse, João, eis aí a tua mãe? Por que ele disse, discípulo, eis aí a tua mãe? Porque Jesus não queria deixar a mãe dele apenas para uma pessoa, apenas para João. Jesus queria deixar a mãe dele para toda a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, amem Nossa Senhora. Amem Nossa Senhora. Conversem com Nossa Senhora. Sejam amigos de Nossa Senhora. Eu digo sem dúvida nenhuma, se não fosse Maria, se não fosse Nossa Senhora, eu não seria padre. A minha vocação eu devo muito a Nossa Senhora. E a igreja pensa assim, aquela que cuidou de Jesus, será que ela não é capaz de cuidar de cada um de nós? São José é considerado o padroeiro universal da igreja. Por quê? Se José foi capaz de cuidar de Jesus, ele é capaz também de cuidar da igreja. O transbordamento do amor de Deus na cruz ainda teve forças, ainda teve capacidade de deixar a sua mãe. Querido irmão, querida irmã, católico e católica, não existe nenhuma dor que o ser humano possa passar que Cristo não passou. Maria sendo nossa mãe, ela intercede por cada um de nós. Vendo tudo isso que aconteceu na cruz, esta é a grande lição que eu trago para a minha vida. E daqui a pouco nós vamos fazer a nossa procissão por algumas ruas aqui perto e vamos estar com o caixão de Jesus. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o caixão de Jesus, a lição que eu tomo para a minha vida, gostaria que todos também fizessem isso, a lição que eu tomo para a minha vida, eu penso assim, eu não tenho direito de ficar reclamando de coisas pequenas que acontecem na minha vida. Eu não tenho direito. Uma vez começaram a afrontar, a perseguir um grande santo da igreja, e perguntaram para ele, mas como que você tem capacidade ainda de sofrer tanto sofrimento, de passar por tanta dor e sofrimento? E ele disse, quando eu sofro, quando eu tenho dor, eu olho para a cruz e eu silencio. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos ajude a meditarmos com a cruz, a percebermos que o nosso sofrimento, ele não é tão grande, na verdade ele é pedagógico. O nosso sofrimento e a nossa dor nos ajuda a nos aproximar mais de Deus. Queridos irmãos e irmãs, participar da Sexta-feira Santa é um grande ato de amor e é uma missão, é uma obrigação do católico. Mas um católico que participa da Sexta-feira Santa e não vem na ressurreição, um católico que mata Jesus, mas não participa da sua vitória. Esta celebração ela é extremamente importante. Louvado seja Deus que nós estamos aqui. Mas sem a vigília pascal ou domingo de Páscoa, a Páscoa está incompleta. Hoje nós vamos chorar, nós vamos meditar, nós vamos olhar para dentro da nossa vida e não vamos reclamar de uma unha que de vez em quando se machuca diante de alguém que foi furado e pregado nos pés e na mão. Diante de tudo isso nós vamos meditar, olhar para a nossa vida, e nós vamos pedir também a graça. Amanhã à noite, sábado santo, 19 horas, na igreja de São Domingos. Domingo, 11 horas da manhã, aqui na Sé Catedral, nós estaremos juntos para celebrar a ressurreição do Senhor. A morte não teve a última palavra. Cristo ressuscitou, dizendo a cada um de nós que um dia também iremos ressuscitar